Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma edição do Golden Talks. E essa é a edição número 40. Vocês têm noção? 40 edições já do Golden Talks. A gente está começando a ficar bom nisso, hein? Mas é claro, com a participação de todos vocês aí que estão sempre aqui com a gente, né? Eu tô vendo a galera que tá bem animada hoje, hein? Mais uma quinta-feira. Será que vai ser mais uma daquelas bem animadas, ó? Pessoal mandando boa noite. Ó, o Cotrim já tá até me elogiando. Gilson, ó, mó gato, ó. Hoje a edição é tão especial que eu até, ó, fiz aqui, ó, preparei o cabelo, né? Só que cuidado, ô Cotrim, porque tem outra pessoa que vai ficar com ciúmes, hein? Eu não vou falar quem, vou deixar ela se pronunciar depois aí, beleza? Ó, eu tô vendo aqui que, ó, a Eriquinha já tá falando, ó, cheguei no horário dessa vez, aí, boa Eriquinha, dessa vez vai pegar do começo, hein? E eu sei que você tem umas perguntas, né, que você falou que ia perguntar, muito bom. Tô vendo aqui, ó, Letícia. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Chegou adiantada, Eriquinha. É, pois é. Ó, o Wilton mandando boa noite. Juliana Brito. Abraão Jorge, de Curitiba. Olha só, muito bom, hein? Legal. Cotrim. E a Érica, caramba, teve mais Golden Talks Live. Pois é, pois é. Quem diria, hein, Érica? Você que foi a primeira aí, né? Só relembrando para quem não pegou, mas a Érica Nagamine foi a primeira entrevistada na versão live, né? É isso aí. E a gente já está na edição 40. E hoje, por que que hoje é uma edição especial também, né? Hoje a gente tem aí um grande entrevistado que vai contar um monte de coisa legal pra gente e também a gente vai falar um pouquinho o que que ele tem relação com o início da Golden Gate BR. Olha só, então fica ligado aí que vocês vão saber o que que o nosso entrevistado tem a ver com o início da Golden Gate BR. É uma história bem legal, tá? Tô vendo aqui que o Kleber Campos está mandando boa noite, salve, salve, o Sicone. Ah, ó, o Sicone já tá se pronunciando ali, ó, tá vendo, Coutinho? Eu já falei, ó, ele tem ciúmes, ó, mas ainda não é o Sicone, tem outro ainda, ó, tá ficando feio aqui, vai sair treta já já. Bom, e outra coisa, galera, só para lembrar para vocês, né, que todos os nossos vídeos que nós fazemos a entrevista aqui no Golden Talks, a gente também gera uma versão em podcast. Então, se você tiver aí querendo rever as entrevistas e não tiver conseguindo assistir elas, vocês podem rever todas as edições que nós já gravamos na versão em podcast, como vocês estão vendo aqui na telinha, tá? Então, se você não tem ainda lá Spotify, iTunes e outras plataformas de podcast, procura lá pelo nome Golden Talks, tudo junto, Golden Talks, e aí você vai encontrar lá todas as edições em podcast, beleza? Então é isso aí, chegou a hora, chegou o grande momento, então eu vou chamar aqui o nosso grande entrevistado de hoje, que é um cara também sensacional aí que atua na comunidade Oracle e hoje vai contar um pouquinho a história pra gente, tá? Então, senhoras e senhores, com vocês nós temos aqui hoje o Fábio Prado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão presentes. O que o Cotrim falou aqui, que o Prado aqui é só caso, é mentira. Tá? Eu nego. Boa. Fala aí, Prado, tudo bem? Tudo bom, Gilson? Beleza, eu tô vendo aí que o seu fundo aí tá cheio de super-heróis, hein? Se meu filho ver isso aí, ele vai querer levar todos pra Ah, casa. meus sobrinhos, quando vêm aqui, eles pegam tudo, cara. Agora estão Legal. parando. Legal, tem até o Mário ali, ó. Já lembrei até Aham. do nosso outro amigo Mário. A gente fez um webinário juntos aí mês passado, né? E aí tava Uhum. com esse mesmo fundo, ele se sentiu prestigiado vendo o Mário aí. Legal, muito bom, muito bom. E ó, o pessoal mandando mais boa noite aqui também. Ó, o Diego chegou agora, boa noite, Legal. galera. A Vivian Martins também tá mandando aqui boa noite. Mário? Ah, ele quem falando Mário? É, o Mário. Mário, né? É, ó a maldade. Beleza. Aham. Ô Fábio, conta aí então pra gente iniciar aí a nossa entrevista, um pouquinho do que você está fazendo hoje. Bom, vamos lá. Hoje, na verdade, eu tô até um pouco parado, né? Eu até conversei aí, a gente conversou tempos atrás aí, né? Alguns dias atrás. Né? Eu trabalho como DBA em um órgão público, né, do governo federal. Por questões éticas, eu não posso ficar divulgando o nome, né? E também atuo como instrutor, né? Pela Hora Master, né? Então, deixa eu
mostrar aqui. E esse ano eu resolvi pegar férias, né? Então tava ao longo aí, comecei a dar treinamento desde 2009 e aí tava vindo num ritmo aí frenético, né? Porque tenho trabalho de DBA, que eu tenho uma agenda, um cronograma lá para cumprir, né? Horas diárias para cumprir. E o bico, na verdade, é meu treinamento, é meu hobby e bico, né? E ao longo de muitos anos, né, de trabalho, ano passado eu dei uma estressada, eu falei, deixa eu, primeiro semestre de 2020 eu quero descansar. E aí eu não montei turma nenhuma, né, a hora master ficou sem montar turma nenhuma, e segundo semestre a gente já estava planejando retomar. E parece que as coisas acontecem meio que, não sei se às vezes é por acaso ou existe aquele negócio de força da atração, né? Uma empresa do Rio de Janeiro, que ela era parceira da Oracle, e aí a maioria das empresas que são parceiras oficiais de treinamento da Oracle estão rompendo parceria com a Oracle por, acho que não tem compensado financeiramente manter essa parceria com a Oracle. A Oracle exige bastante e o faturamento delas, o lucro delas tem sido baixo. Então eles romperam, foi mais uma das que romperam parceria com eles. E eles têm vários clientes, estavam precisando dar treinamentos para esses clientes e a gente formou uma parceria, estou pegando o treinamento deles. Então, para mim, sim, na hora que eu estava começando a pensar em voltar a abrir turmas, eles estavam passando turma para a gente, aí eu falei, deixa eu dar uma, ainda não vou abrir turmas, estou pegando só as turmas deles. Então, por enquanto, é isso que eu estou fazendo. Legal, muito bom. Então, ia ficar parado, mas acabou aparecendo esses treinamentos aí, então você continua nativa, né? Sim, sim, sim. Só Boa. dando uma pisada um pouco mais no freio para não estressar tanto quanto já fiz no passado, né? Ah, isso aí, a gente precisa se cuidar mesmo, né? Uhum. Esse mundo corrido de TI, essa vida de DBA, se a gente não tomar cuidado, a saúde vai pro ralo, né? É. Boa. E ô, galera, só lembrando para vocês, ó, se vocês quiserem fazendo perguntas aí pro Fábio, já vai deixando as perguntas aí pra gente, tá bom? E aí, eu vou fazendo as perguntas aí conforme a gente for entrando nos tópicos que a gente vai falar, tá? E Fábio, conta pra gente, né? Hoje você explicou como que está fazendo, a parte do seu trabalho, a parte dos treinamentos e como que tudo isso começou. Como é que foi o início aí desse interesse por TI, por computação, por computador, até chegar no mundo de banco de dados e de Oracle? Bom, então é o começo de tudo, né? Então, começo de tudo. Cara, desde criança eu sempre gostei muito de jogos de raciocínio. Acho que o começo já vem daí. Sempre gostei muito de usar raciocínio. E nunca fui bom em futebol, coisas do tipo. Apesar de brincar, né? Eu jogava futebol com a molecada no prédio que eu morava. Sempre estava nas brincadeiras da molecada, mas eu não era muito bom, não jogava muito bem, né? É, eu me destacava sempre em jogos de tabuleiro, jogos de raciocínio, nisso eu me destacava. E aí, quando eu tinha por volta dos 13, 14 anos, meu padrasto, né, meu pai faleceu, eu tinha menos de 2 anos de idade, então eu tenho um padrasto, meu padrasto resolveu comprar um computador, na época eu acho que era um 386, e pagou um curso para mim na SOS Computadores. Então a SOS Computadores era grande naquela Nossa, época, né? SOS Era famosa, Computadores. né? Era uma grande escola. Pagou um curso Bom. de era Windows, acho que 3.1, 3.11, alguma coisa assim. WordStar, Lotus, DBase e Clipper. Né? E Boa. aí, na hora que eu cheguei no módulo do Lotus, que era o Hum, equivalente ao Excel de hoje, né, para quem não conhece, hum. é, tinha macros que você programava, né, lá no Lotus. Quando eu vi aquilo, eu pirei, falei, caramba, que coisa legal, né? Eu gostei de fazer macro. Foi meu primeiro contato com programação macro ali no Lotus. E aí eu vi que eu gostava de fazer aquilo. Depois tive curso de Clipper, DBase, Clipper. No Clipper também gostei, mas eu só mexi com Clipper ali durante o treinamento. Né? E aí comecei a procurar, vou para a área de TI. Então já estava direcionado para ir para a área de TI. E Uhum. aí entrei na faculdade, fiz ciências da computação. Nessa época da faculdade eu trabalhava na área administrativa. É,
tinha estudado para concurso público, trabalhava na área administrativa de uma empresa pública. Uhum. Naquela época eu fiz curso de manutenção de computadores, eu montava computador, fazia manutenção de computador para todo mundo que eu conhecia, amigos, pessoal do trabalho, era o meu hobby e bico, né? Sempre ganhando uma graninha extra fazendo isso. Uhum. Era o menino aí do computador. Era. Aí terminei no último semestre da faculdade, eu consegui um emprego, estava mandando currículo para um monte de lugar, eu consegui um emprego de analista de suporte numa corretora de valores, lá na Avenida Paulista. Né? Lá nessa corretora, eu comecei a ter contato com programação de novo, né? Mas aí já desenvolvendo aplicações em VB6, com Oracle. Na época, eu não manjava nada de banco de dados, assim, tinha um banco Oracle, né, que quem dava suporte para a gente era o pessoal da Bovespa, então os DBAs da Bovespa que davam suporte para a gente quando dava algum problema. A gente tinha a rede Novell, que quando tinha problema, eram os caras de lá que davam suporte para a gente. Então eu não precisava ser especialista ali, né? Então eles não precisavam ali de um especialista, eles precisavam de um cara que tinha noção ali e pegava sempre o apoio dos caras da Bovespa. Mas eu comecei a ter contato. E aí fiz algumas aplicaçõezinhas em VB6 para resolver alguns problemas cotidianos, coisas simples lá era arquivos que a gente tinha que formatar e enviar, não sei para onde, para que órgão, que o diretor sempre sentava do meu lado lá uma vez por mês e mandava fazer na mão. Né? E aí eu falei, porra, vou fazer um programinha em VB6 para agilizar isso. Aí comecei. Nesse tempo que eu fiquei ali, um amigo da faculdade falou, Fábio, tem um curso na Brás Figueiredo. A Brás Figueiredo ficava ali no Conjunto Nacional. Hoje ela acho que virou BF Bis, né? Acho que nem dá mais treinamento, não sei se ainda dá treinamento. Eles montaram um curso, um programa de curso chamado Perfil 2000. Esse programa de cursos, você fazia, acho que 8 cursos, mais ou menos 8, e você ganhava vouchers para fazer 6 provas, 6 exames, para uma certificação que chamava Microsoft Certified Solution Developer, MCSD, né, em VB 6.0. Se você tirasse a certificação em 8 meses, a Brás Figueiredo te dava um emprego, estava em contrato. Quando você fazia o curso, eles botavam isso no contrato, 8 meses. Né? E aí, o que eu fiz? Eu estava naquela corretora, eu estava trampando com suporte, eu vi que eu gostava de programar. Eu pedi as contas, me matriculei, né, na Brás Figueiredo, e na verdade tinha uma outra corretora, que tinha um carinha lá que sempre a gente se comunicava, ele precisava de um programinha para imprimir nota de corretagem que a gente tinha na corretora que eu trabalhava, ele queria comprar. E aí eu falei, cara, esse programa foi desenvolvido especialmente para a corretora que eu trabalho, só que eu estou saindo daqui, né? Eu sei como fazer essa coisa aí, então eu faço um para você. Então eu pedi as contas, já vendendo o programa para outra corretora. Nesse tempo que eu fiquei parado, eu desenvolvi esse programinha em VB6 para essa outra corretora, do zero, né, com Oracle ali para os caras. E eu fiquei estudando para certificações lá, para todos os exames. Em 7 meses eu consegui, né, a certificação e eles foram obrigados a me dar um emprego. Boa, e você foi bem corajoso aí também, hein? Você saiu do emprego anterior, focou na certificação, estudou bastante para passar e conseguir um emprego novo. Sim, sim. Eu era solteiro, então eu não via problemas em me arriscar, né? Então, se eu ficasse desempregado, Sim, eu não ia morrer de fome. Tinha minha mãe ali para me sustentar ainda, né? boa. E Então, uma coisa que eu esqueci de te perguntar, você sempre morou aqui em São Paulo, Fábio? sempre, Sempre em sempre. São Paulo. Sou paulista, sempre morei em São Paulo, trabalhei 2 anos em Santa Catarina. Mas eu era da Brás Figueiredo, né? Então Da entrei na base Brás Figueiredo. Figueiredo, eles me botaram num projeto lá em Santa Catarina. Legal, legal. Ó, o Sérgio Williams até comentou aqui, ó, fiz curso de Visual Basic avançado na Brás Figueiredo, ó. Até Ela ele era também deve ter participado desse processo aí com você. a Brás Figueiredo ela era referência em treinamentos Microsoft, né? Então até a época, eu não lembro até mais ou menos que ano, eu diria até mais ou menos 2009, 2010, acho que ela era referência em Microsoft. Entendi. Ah, Aí a
a empresa era do marido e da esposa, né? Acho que eles se Hum, separaram e aí o negócio desandou. Pelo que eu sei, mais ou hum, menos isso. Né? entendi, Aí eles entendi. venderam. Tá. E a Erika tá perguntando aqui se você continua na ZL. Sempre na ZL. Na Sempre na verdade, eu ZL. nasci mais na periferia, né? Hum, Nasci ali perto de Itaquera, Arthur Alvim. Morei em vários lugares ali próximos. E aí, quando eu casei, eu vim mais pro centro. Hoje eu moro no Tatuapé, perto do metrô Carrão. Aí eu vou a pé pro entendi. metrô, pego o metrô e vou trabalhar. Boa, boa. Legal. E, ó, o pessoal tá comentando aqui algumas coisas. A gente já vai continuar essa história, o que que aconteceu depois da Brás Figueiredo, mas eu vou Aham. aproveitar aqui para já mandar uma boa noite aqui pro Juliano Lelo, tá mandando boa noite, Gilson e Prado. O Legal, boa Eduardo noite. Claro, lá nos Estados Unidos, olha só, a gente tem mais uma vez aí uma presença de alguém fora do Brasil aqui assistindo o Golden Talks. Um abração para você, Legal. viu, Eduardo Claro? E aí tem uma pergunta aqui bem legal do Icleben Campos. Ele está perguntando, Fábio, tem pretensão em obter o OCM? Cara, não. Eu, na verdade, até comentei aí com o Gilson um tempo atrás, comento com os alunos também, né? Sempre quando a gente começa ó, os treinamentos, tem aquela parte da apresentação. Às vezes eu falo, eu não tinha nem intenção de ser Oracle Ace, né? Eu, eu comecei com um blog, acho que estou até adiantando alguns assuntos, né? Mas eu comecei com um blog querendo compartilhar com conhecimento com meus alunos, porque tinha muitas coisas que eu falava e aí eu falava, porra, eu preciso achar uma coisa mais fácil de compartilhar conhecimento entre todas as turmas. Toda vez eu fico falando a mesma coisa. Né? Às vezes eu posso dar uma introdução, aí eu escrevo um artigo no blog e falo para os caras, vai lá no blog. Aí foi assim que começou meu blog. Legal. E aí eu comecei a participar, comecei a ir em eventos no GOB, comecei a acompanhar mais o mundo Oracle. E no GOB 2014, lá no, não lembro qual era a edição do GOB, que Hum, o Bruno Reis lá falou, Fabio, você não pretende ser Oracle Ace? Eu falei, cara, eu juro que eu nunca pensei nisso. Mas agora você despertou algo em mim que eu vou buscar. Eu fiquei conversando com ele, eu vou buscar. E aí, rapidamente, eu conversei com o Rodrigo Almeida, com o Portilho, né, que eram algumas referências minhas ali na época, e mandei e-mail para os dois. Os dois responderam que sim, mas o Rodrigo Almeida respondeu mais rápido, acabou que ele foi me indicando lá. E aí eu virei Oracle Ace. Então eu não pretendia legal. ser Oracle Ace. Oracle, ser OCM, né, eu acho que eu não vou ter retorno, né? Eu trabalho para o governo, eu não pretendo sair de lá. Né? Eu não estou no mercado de trabalho aí me vendendo novamente para outras consultorias, para outros empregos. Não sei, eu acho que não me traria um retorno. Não pretendo. Por hoje, atualmente, não pretendo. O dia que eu falar, não, vai ser diferente, aí eu vou ter que estudar que nem louco, porque eu sei que não é fácil. É isso aí. Aí também pedi umas dicas lá pro Rodrigo Jorge, que ele tem as dicas lá no site dele, reforçando aí É, pra galera, né? Quem tá pensando em virar um OCM, né? Tem lá no blog do Rodrigo Jorge as duas provas as dicas, né, para as duas provas que ele fez, né, para fazer o OCM, beleza? Procura lá que vocês vão achar. E a gente legal, falou sobre isso na live também. Tem aqui, ó, o Fernando Almeida também tá mandando boa noite. Atrasado, mas cheguei. Chegou na hora boa, legal, Fernando. Seja legal. bem-vindo ao Golden Talks. E tem uma outra pergunta aqui do Abrão Jorge. Ó, Fábio, você que é expert em Oracle, poderia falar um pouco sobre o Oracle Appliance Express, o Apex? Já está na versão 20. Sabe se as empresas estão utilizando essa ferramenta? Compensa investir em treinamento? E muito obrigado. Posso falar um pouco, não sei se eu vou conseguir ajudar muito, né? Tem um cara que é especialista em Apex, ele pode responder isso melhor do que eu, que é o Anderson Ferreira. O cara, ele é lá do TCU e ele dá treinamentos em Apex, então ele deve acompanhar isso de muito mais de perto do que eu. Né? Tá. O que eu sei, quando eu entrei nessa empresa pública que eu trabalho hoje, eu entrei já na seção de banco de dados, sendo preparado para ser DBA. A primeira coisa que eu mexi foi Apex. Era a versão 3 ou 3.1. Eu estudei Apex, montei treinamento de Apex, dei treinamento interno de Apex para a equipe lá.
e fiz algumas coisas em Apex só para resolver problemas internos da equipe lá de banco de dados, né? Por exemplo, trocar senha de usuário. Nós desenvolvemos uma pagininha lá que o cara entra com o login da rede dele. A partir do login da rede dele, a gente sabe qual é o login dele no banco, e aí ele vai lá e troca a senha dele sem ficar mandando e-mail para a gente para Uhum. ficar trocando a senha. Esse é o exemplo. Foi a primeira coisa que eu criei lá. É, eu não, eu não sei se hoje tá a última versão que a gente tem lá no tribunal tá na versão 19. Eu que instalei a versão, eu que fiz o upgrade dela. É uma versão bacana, evoluiu pra caramba, é uma puta ferramenta. Ela facilita muita coisa ali no desenvolvimento de aplicações rápidas. Se tá pegando, eu não sei. Eu não sei se o pessoal usa muito pelo fato de ter vínculo totalmente direto e isolado com Oracle, só funciona em Oracle, né? Então, acho que quem tem Oracle acaba aproveitando para usar o Apex e não o Uhum. contrário. Eu acho que não é o pessoal sai de, deixa eu fazer uma coisa em Apex. Não, o cara já tem o Oracle lá, precisa fazer uma aplicaçãozinha, ele vai lá e fala, vou fazer algo em Apex. O que eu vejo acontecer de vez em quando é que quando procura-se gente que conheça Apex, é difícil de achar, Acho que isso é verdade mesmo, hein? né? Encontrar profissionais que conheçam Apex não é muito fácil mesmo, não. Uhum. Legal, beleza, Fabio. Ó, tem o Edgar Galan aqui mandando boa noite. Boa noite aí pra você, Edgar. Boa Acácio, noite. salve Irmandades, boa noite. Uma boa Boa noite, noite aí pro Acácio. Acácio. Gente boa. Ó, o Sérgio Williams comentou aqui, ó, ir no café com GPO. Já Você já fui, foi? já Ah, fui, já então, fui. ó, vamos reforçar aqui uma coisa que a gente falou na entrevista do Williams, tá? Do Sérgio Williams. Ele tem lá essas gravações e a gente quer ouvir elas, hein? Então, corre aí, Williams, disponibiliza pra gente conseguir ouvir aí todas essas gravações antigas do Café com GPO, beleza? Já fui, muito bom. Boa. Aí a gente vai ver a do Fábio e de um monte de outras pessoas que participaram lá. Muito bom. Ó, a Vivian tá falando, ó, fiz 2 cursos de performance com o Fábio Prado, presencial na Barra Funda. Ele é um ótimo instrutor. Eu lembro da Vivian. Obrigado por Boa. estar aí. O César Carvalho também, mandando boa noite. Ah, o Williams falou aqui, ó. E o Rodrigo Mesquita também trabalha com a Apex. Reforçando aqui. Aham. Beleza. André Santos mandando boa noite. Uma boa noite, André. É isso aí. Olha lá, a Vivian respondeu. Com autônomos é bem utilizado, a Erika comentou. Então, o Apex com autônomos é bem utilizado. Boa. Então, seguindo aqui a nossa história, Fábio, a gente parou lá na Brás Figueiredo. Então, você conseguiu lá estudar, tirou a certificação e aí conseguiu a vaga na Brás Figueiredo, né? Aham. E depois disso aí, o que que aconteceu? Conta pra gente. Me botaram num projeto para desenvolvimento de um CRM numa empresa que é multinacional brasileira, chama VEG. Ela desenvolve Uhum, motores, transformadores. A matriz dela fica em Jaraguá do Sul, Santa uhum. Catarina. E fiquei nesse projeto aí por 1 ano e 10 meses, indo e voltando, né? Tinha uma Nossa, época que eu voltava a cada 14 dias e depois eu comecei a voltar toda semana, né? é o Indo e voltando toda flyback. semana, Tá. né? Aí ia de avião, não, minto, ia de ônibus e voltava de avião. A gente ia de ônibus dormindo e voltava Hum, de avião. 1 ano e 10 meses nessa pegada louca, né? puxado, hein? Puxado, foi puxado, mas a gente se divertiu na época. Na época Hum. era moleque novo, tinha mais pique, né? Então a gente não liga, tava se divertindo. Tava aprendendo, né? Botaram num projeto com .NET e Oracle, era Oracle 7. Tá. Então a gente estava desenvolvendo tudo com storage procedures, packages, funções dentro do banco Oracle. Então foi aí que eu comecei a aprender PL/SQL, né? Uhum. E SQL Tuning, né? Que na verdade eu falo tuning, mas o correto é falar tuning ou tuning, né? Conforme o Zabala explica, né? Eu também falo nos meus treinamentos. Né? Mas a gente vicia em falar tuning e é até estranho falar diferente. Então eu vou falar tuning. Tanning é o É, brasileirado. é um brasileirado, mas, cara, é esquisito. Não sei por que virou tuning. Lá eu tive o primeiro contato, porque a gente, tudo. Eu era inexperiente, a maior parte da equipe era inexperiente. A gente começou a fazer SQLs,
que não se preocupavam, a gente não se preocupava com performance, o importante era trazer o resultado. Né? Ninguém sabia o que era SQL, fazer SQL com boa performance. E ficou uma carroça a aplicação, até uma hora que mandaram a gente parar e otimizar a aplicação. E aí, como que a gente fez para otimizar? Tinha um analista da equipe que ele já tinha sido DBA e pediram para ele lá montar um treinamento rápido lá de SQL Tuning para a gente. E aí foi meu primeiro contato com o Tuning. Aprendi naquela época tudo que era voltado para o RBO, né, o otimizador baseado em regras, que hoje em dia nem existe mais, né? Tudo que você fazia para o otimizador baseado em regras, você não faz mais para o CBO. Você tinha que se preocupar com a ordem das colunas para usar um índice, o que vem primeiro para filtrar. Então você tinha um monte de frescurinha para escrever no SQL para ter boa performance na execução daquele SQL. Então hoje esquece isso, né? Aquele que eu aprendi naquele curso lá não vale mais, mas foi legal, foi o meu primeiro contato. Né? Aí eu saí de lá, passei num outro concurso público, eu estou sempre com a perninha ali e aqui. Né? Eu tive muito incentivo do meu padrasto para ir para a área pública, estudar para concurso público. Eu sempre gostei muito de estudar, e estudo desde a época da faculdade para concurso. Aí eu passei de novo no concurso público na Prodan, processamento de dados no município de São Paulo. E aí fui para lá. Né? Fiquei lá 10 meses, né? Saí daquele projeto que eu estava, fui para a Prodan, fiquei 10 meses trabalhando com .NET, Oracle também, mas mais na parte de .NET, administração do IIS, dando um suporte para a equipe de desenvolvimento. E depois eu acabei voltando para a área privada, o salário não era bom naquela época, falei, não tenho por que permanecer aqui, vou pegar desafio lá fora, já que lá eu posso crescer. Minha mãe e meu padrasto ficavam doidos, mas minha mãe, né? Nossa, você vai arriscar um emprego público, né? Para ir para a área privada? Eu falei, vou. Um salário não é bom, eu vou arriscar, tem muita oportunidade na minha área, né? E eu estava sempre também me certificando, sempre continuando com certificações. Ainda naquela época, Microsoft. Né? E aí eu Ainda não entrei. tinha vindo pro lado negro da força. Não, Lado ainda não. vermelho. Eu já conhecia, mas não era. Não vestia a camisa vermelha. Tá bom. Aí eu fui para uma consultoria, né, chamava Unitec. Ela foi comprada pela Braxis, a Braxis foi comprada pela CPM. Né? Então fui para essa consultoria, trabalhava, ela era da Bahia, a matriz ficava na Bahia, e eu representava o pessoal de um determinado projeto aqui em São Paulo, que desenvolvia sistemas aí para uma empresa de call center. E eles desenvolviam lá, mas vira e mexe, a comunicação com a equipe lá da Bahia estava muito ruim, aí eles me contrataram aqui para fazer algumas coisas aqui mesmo em São Paulo, né, ficar no cliente, fazer análise de requisitos, desenvolver também. E aí pegamos mais 2 caras, eu comecei a ser líder de projeto, então, analista e líder, né? Aí nessa época veio a ideia de eu ser gerente de projetos, né? Nada de DBA, né? Gerente de projeto. Já estava indo para uma área ali mais administrativa, poderia dizer, menos técnica. Gestão menos Gestão técnica. menos técnica. Beleza. E aí surgiu a oportunidade, né? Eu sempre mandando currículo para lá e para cá. Apareceu a oportunidade para trabalhar no Submarino. E aí eu fui para o Submarino como PJ, até então eu era CLT. Fui como PJ para o Submarino, fui para trabalhar especificamente com Tuning. Fui para otimizar lá processos de background, aplicações que rodavam em background, para fazer o processamento dos pedidos em batch, no horário noturno, estava muito lento. Fui lá para otimizar essas aplicações com .NET. E lá eu mexi com SQL Server, bastante com SQL Server, né, como desenvolvedor. Tá? Fiquei lá por aproximadamente menos de um ano. Tá? Aí surgiu a oportunidade para trabalhar no Grupo Pão de Açúcar. Tá? Uma ex-cliente que virou amiga, eu prestava serviços para ela lá na Unitec. Né? Ela gostou do meu trabalho e ela foi para o Pão de Açúcar. E aí, quando chegou no Pão de Açúcar, lá um dos gerentes
estava montando lá, iniciando um projeto, falou que precisava de um cara que manjava .NET com Oracle, e aí ela lembrou de mim e me indicou. Né? Aí eu fiz a entrevista com o cara, negociei, né, os valores lá e fui trabalhar no Grupo Pão de Açúcar. Lá eu fiquei por aproximadamente também um ano, né, até que eu passei no concurso público de onde eu trabalho hoje, né? Que aí eu procuro não comentar o nome, que a gente tem um código de ética lá interno que eu não posso ficar me promovendo usando o nome do órgão público. Até no meu perfil do LinkedIn eu nem coloco o nome da empresa. Tá? E aí eu passei nesse Ninguém concurso sabe público. quem é, não vamos falar, é segredo. Não, não, nunca falei para ninguém. Se falarem que eu Beleza. falei, eu nego. Boa. E não vale colocar aí no comentário aí no chat, viu? Só pra Não, não. lembrar que eu sei que vocês coçaram o dedo e já pensaram em escrever. Não pode, hein, galera? E aí eu analisei bem, né, na época de ir lá para esse lugar que eu trabalho, esse órgão público que eu trabalho em hoje. Hum, Ah, o salário era quase igual, né, só que um era PJ, o outro era regime jurídico único, né, que é um meio de contratação na área pública. E aí eu fiquei muito na dúvida, vou ou não vou, né? Eu tava com medo de ir e trabalhar com algo que eu não ia gostar, daí voltar atrás, fiquei muito naquela dúvida. Só que eu medi muito pelo meu gerente. Né? Meu gerente era CLT lá no Grupo Pão de Açúcar e eu hum, administrava um sistema que, infelizmente, eu tinha acesso ao salário de todo mundo. Eu era hum. como que chama? Já era o DBA que tinha acesso a tudo. Não, não era nem o DBA. Eu era o cara que dava o suporte naquele sistema. Eu era o Uhum, cara que era responsável por aquele sistema uhum, e eu tinha acesso ao salário de todo mundo lá. Não todo mundo, na verdade, é, todo mundo que fazia parte. Era um sistema de consignação, empréstimo que eles ofereciam para empregados, com um valor de juros muito baixo, e eu que dava manutenção, suporte nele. E meu chefe, infelizmente, já tinha pegado empréstimo lá, eu tive acesso a isso. E aí eu fui ver, falei, pô, vale a pena eu pensar numa carreira aqui ou lá no lugar para onde eu vou? Aí vendo o salário dele, eu falei, não, eu vou para lá, porque não era tão atrativo assim. Né? Eu falei, então eu vou para lá. Não dá a seguir carreira aqui, o estresse é muito grande. O meu chefe era pilhado, o cara era pilhadaço, assim, você via que o uhum. cara não tinha tempo para falar com ninguém, uma loucura. Eu falei, é um puta estresse e o salário não é atrativo. Eu vou para lá, né, para um salário praticamente quase igual, a longo prazo ia ser maior, né, e por muito mais tranquilidade. Né, eu falei, vou para lá. E aí eu fui. E lá, continuando a história, eu fiz a entrevista com o cara que é o secretário de TI. Então, na verdade, o secretário de TI é o equivalente ao diretor na área privada, né? Fiz entrevista com ele, o cara bacana. Na verdade, hoje ele é secretário, naquela época ele era coordenador. Eu fiz entrevista com que ele era coordenador. E aí ele fez uma entrevista comigo. Você vai para a área de desenvolvimento, né? Eu queria ir para desenvolvimento, eu não queria fazer outra coisa. Cheguei no primeiro dia de trabalho, fui no RH lá, preenchi algumas fichas lá, agora você vai para a seção de banco de dados. Falei, como assim banco de dados? Né? Aí tinha um cara da área de desenvolvimento lá, junto na sessão, ele falou, eu te levo lá. Aí eu fui resmungando, fui do lado do cara resmungando, falei, porra, meu, não era. Como assim para a sessão de banco de dados? Eu não queria ir para a sessão de banco de dados, eu não acredito que fizeram isso comigo. Porque se eu soubesse que eu ia trabalhar com algo que eu não quero, eu tinha ficado onde eu estava. Né? Eu tinha ficado lá no Pão de Açúcar. Como que os caras fazem isso comigo? Eu achei uma puta sacanagem. Aí cheguei na sessão de banco de dados lá, conversei com o chefe e tal, fazendo uma carinha meio alegre, mas por dentro eu tava puto, né? Porque eu falei, não queria isso. Né? Eu não aguentei muito tempo, eu fiquei 2 horas, eu falei, ó, preciso. Era Geraldo, né? O nome do meu chefe, Geraldo, preciso conversar com você. Podemos conversar só? Podemos. Eu já desabafei para ele, falei, ó, expliquei a situação, falei para ele, não, eu tinha combinado que eu ia para a área de desenvolvimento, chegando aqui, no RH me manda para a área de banco de dados, né? Eu não queria estar aqui. Eu trabalhava num lugar que eu estava contente com o meu trabalho. Aqui eu não sei se eu vou estar contente com o meu trabalho, eu não sei se eu vou fazer o que eu gosto. Né?
Vocês tinham combinado, eu tinha feito uma entrevista, né? Como que vocês fazem isso comigo? Aí ele ficou meio sem graça, não, vamos chamar aqui o coordenador, chamou o coordenador, conversamos três. Aí o coordenador, ele é muito bom de lábia, ele é um cara muito bacana, ele é muito bom de conversa. Não sei o que, é porque eu tinha certificação, tenho, né, ainda, mas a certificação está expirada, eu tinha certificação de MCDBA no SQL Server 2000. Eu estudei, né, eu tinha uma consultoria que eu trabalhei, que ela pagava certificações, e eu estudei, tirei essa certificação, para conhecer mais o SQL Server, mas não tinha pretensão nenhuma de ser DBA. Conheci mais o SQL Server naquela época. Ah, mas por que você tinha essa certificação? A gente viu que a gente precisa de alguém lá para trabalhar na área de banco de dados, e aí você era, dentre as pessoas que passaram nesse concurso, você era o mais capacitado a trabalhar com banco. E a gente precisa de gente lá, por favor, faça uma experiência lá, fica 3 meses. Se você não gostar, eu te mudo para a sessão de desenvolvimento de novo. Eu falei, não, tá bom, então vamos lá. Foi lá fazer um test drive de 3 meses. Fiz o test drive. E Que aí, durou agora quantos anos? puta, já tô lá desde 2008. Ah, um bom tempo, mais de 10 anos aí, 12 12 anos. anos, 12 anos. 12 Test anos. drive longo, hein? Ou bom, Longo, né? né? Então, aí eu resolvi ficar. Por quê? Na área de desenvolvimento lá ainda estava um pouco mais atrasado do que aquele que eu já fazia em outras empresas, né? Orientação a objeto, eles estavam começando com Java. E aí eu falei, poxa, talvez eu fique desmotivado, né, em estar um pouquinho mais atrasado aqui. E aí a sessão de desenvolvimento lá também ficava num andar lá que não tinha, o ar-condicionado não dava conta, era verão, tava um forno, cara, eu odeio ficar no forninho, no inferninho. E a sessão de banco de dados é pequenininha, o ar-condicionado dá conta. Então juntou esse ponto do ar-condicionado e o ponto de eu aprender coisa nova, eu falei, eu não conheço quase nada de banco, eu conheço a parte de desenvolvedor, não de administração. Então eu tinha um puta desafio pela frente, né? Que era aprender a parte de administração, aprender a fundo o banco de dados. Eu falei, então vou ficar. E aí fui ficando Boa. e tô aí Nessa até hoje. época aí você ainda não estava dando treinamento, né? Não. Tá, foi um pouco depois disso que você começou com seus treinamentos. Aí foi. Eu entrei lá, acho que foi em 2007. Eu falei 2008, mas eu já tô até confundindo os anos. E Tá. aí em 2009, eu tenho um amigo que trabalhou comigo no Submarino. Ele estava dando Uhum. aula no centro de treinamentos da IBTA, aula de .NET. E aí ele julgou, né? Ele me conhecia, ele julgou que eu tinha alguma boa didática para dar treinamento. Nunca tinha falado com ele sobre dar treinamento nem nada, mas pelo que ele me conheceu trabalhando comigo lá, ele achou que eu tinha alguma didática. E aí ele tinha um instrutor de uma outra turma que eles falaram que o cara pegou dengue, ele teve que abandonar a turma no meio, né? E estavam precisando urgente de um instrutor. E aí ele falou, Fábio, você quer? Falei, porra, cara. Pensei assim por alguns minutos, falei, quero. É um desafio novo para mim. E aí eu aceitei, fui lá, fiz entrevista lá com o coordenador, comecei na mesma semana, né? Porque eles precisavam urgente lá do instrutor. Caraca. Comecei a dar aula Já de assim, com .NET. a cara e coragem e vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí comecei dando .NET. Eu dei aula de .NET só para essa turma. Então eles tinham vários módulos que eles tinham comprado, não lembro se eram 3 ou 4. Dei todos os módulos dessa turma e já deixei claro para o coordenador que hoje eu trabalho como DBA Oracle. Eu não quero mais pegar aula de .NET, eu só peguei aqui para vir conhecer, né, tal, para aproveitar a oportunidade, mas eu quero pegar aula de Oracle. E aí já Boa. apareceu turma de Oracle em seguida. Aí eu já comecei a pegar treinamento de Oracle, dei treinamento lá por, sei lá, 1 ano e pouco. Aí eu sempre procurando também alguma coisinha melhor, mandei currículo para a K-Solution, aí o Ah, boa. diretor da K-Solution entrou em contato comigo, lá pagava mais, né? Então cheguei e falei, vamos para lá agora, né? Oportunidade melhor. Uhum. E fui para a K-Solution, fiquei lá por uns 10 meses, e lá teve uma turma que era um pessoal de Itu, de uma empresa que desenvolvia CRM. Eu sempre, em todas as turmas, eu sempre que tem o gancho, eu falava alguma coisa de Tuning, principalmente SQL e Tuning, que era um assunto que eu sempre estive mais envolvido desde a época de desenvolvedor, né? E aí, dando dica de SQL Tuning, estava terminando a turma, uma menina dessa empresa falou, Fabio,
eu vejo que você conhece bastante aí de tuning, você não pode dar um treinamento de SQL tuning pra gente? Lá, a gente tem o SRM lá, a gente precisa melhorar o desempenho, é com Oracle. Falei, posso, só que eu preciso de 3 meses para montar o material. Ela falou, tudo bem, combinado. Deu 3 meses, eu estava com o material pronto, eu dei 2 ou 3 turmas lá para eles, né, e comecei. Eu falei, poxa, por que, que eu vou dar treinamento para os outros agora, para as empresas do centro de treinamento? Agora eu tenho meu próprio material, eu formo minhas turmas para quando eu quiser, né? O faturamento é maior, o material eu monto de acordo com a forma que eu penso, e aí fica muito mais fácil de eu dar o treinamento, né? Fica muito mais prazeroso, tudo era melhor. Eu falei, vou parar de dar aula para os outros, né? E aí eu comecei a dar aula só eu mesmo, comecei a vender no meu blog lá, cursos lá, através do meu blog, no começo sem ter empresa, sem ter nada, né? Depois minha mãe abriu uma MEI, né? Comecei a dar algumas notas de microempreendedor individual da minha mãe, com a empresa lá, nem precisa nem administrar, né? Não precisa ter nada. E aí cresceu, e aí virou Hora Master, né? Aí minha mãe lá administrando e eu continuando com treinamentos e aí pegando mais alguns instrutores. Você tá mudo, Gilson. Ah, verdade. Bem lembrado. E que história, hein? Muito bom. Então foi meio que acontecendo essas coisas para você virar instrutor. Não foi uma coisa que você decidiu. Meio que foi uma coisa foi puxando outra e quando você viu, você já estava dando um monte de treinamento aí, né? Eu aproveito as oportunidades, né? É uma coisa que eu sempre ressalto para os meus alunos. Aproveita a oportunidade porque às vezes a gente não sabe se ela vai bater na mesma porta, não vai bater na tua porta de novo, né? É verdade. Então, se aparecer oportunidade, opa, deixa eu analisar, vale a pena? Vamos embora, né? Veio a onda, eu não vou nadar contra ela, eu vou surfar nela, né? Então, É isso normalmente aí. eu vou vendo, vou agindo dessa forma. Muito Algumas bom. coisas a gente provoca a onda, né? Mas, Sim. É importante. É importante aproveitar e também fazer acontecer, né? sim. Muito bom. E ó, vou aproveitar aqui para avisar a galera o seguinte: vocês querem saber aí o que, que tudo isso tem a ver com a Golden Gate BR? Eu vou contar, mas Uhum. antes disso, só para lembrar para vocês, se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueçam aí de deixar o like, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, já aproveita, se inscreve aí. E se não ativou o sininho, ativa, que eu quase errei aqui. Para variar, eu ia tentar não falar, mas não dá, né? Quando eu erro, eu acabo me enrolando de verdade. E se você não ativou o sininho, ó, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e você sempre ficar sabendo quem é o próximo entrevistado, beleza? Então vão deixando o like aí, que se esses likes melhorar, eu conto a história daqui a pouco, tá bom? E aproveitando aqui, ó, o Ricardo Navarro tá mandando boa noite aí pro Navarro. Boa O noite. Bruno Costa também, falando atrasado, mas estamos aí para prestigiar o grande Fábio Prado. Muito Valeu, bom. Bruno. Beleza. Então eu não vou contar a história não, vou deixar a galera dar mais um pouco de like aí, Legal, legal. vou fazer Espera o mais gente aí. jabá. Aí depois eu conto um pouco mais dessa história aí. E falando dessa parte de treinamento, ô Fábio, a gente acabou nem falando muito sobre isso, mas o que que é dar treinamento para você? Por que que você dá treinamento? Conta um pouquinho pra gente essa sua experiência como instrutor. Cara, eu dou treinamento por diversos motivos, né? É, Primeiro, eu até quando eu entrei no tribunal, eu estava naquela pegada louca. Eu até brinco às vezes falando com funcionários, desculpa, com alunos, que antes de eu entrar nesse último cargo público que eu estou, eu era mercenário. Então eu estava assim, Hum, todo ano eu trocava de emprego, eu estava me qualificando, estudando, certificação, fazendo meu marketing pessoal, fazendo um bom currículo, eu estudava para escrever bem, para fazer um bom currículo, etc. E sempre procurando algo melhor, eu normalmente conseguia trocar de emprego todo ano. Então eu digo que era a minha fase negra ali, né? Que eu era mercenário. Até entrar no tribunal onde eu trabalho hoje. Aí eu fiquei mais tranquilo, né? Mas eu tava ainda com aquele sangue nos olhos, né? Ainda de quando eu entrei lá, né? Falei, eu precisava ainda de alguma coisa a mais, né? Um desafio a mais, né? Falei, poxa, eu tô trabalhando num lugar só, né? Eu precisava ter experiência diferente, né? Uma experiência mais desafiadora. Quando surgiu essa oportunidade dos treinamentos, para mim isso veio me completar, porque eu aprendo muito
tanto na hora que eu tenho que me preparar para dar um curso, para dar um treinamento, né, monto o material, tenho que me preparar para dar um bom treinamento, tenho que me preparar depois para responder as perguntas dos meus alunos, para responder as perguntas no blog. Então eu tenho que me estar sempre preparado para sempre procurar aprender para poder passar conhecimento, né. Então esse é o acho que é o ponto principal, né, de eu estar procurando o treinamento, né. E é um desafio para mim, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu falar, eu toda vez tem aquela coisa que quem está ensinando é o que mais aprende. Então, tem até um gráfico aí que eu sempre mostro, eu coloco na introdução dos meus treinamentos, que é um psicólogo americano, chama William Glasser. Ele criou uma pirâmide, né, que fala que o cara que mais aprende, né, lá na base da pirâmide é o cara que está ensinando. Então, a gente ensinando, a gente aprende muito com a pergunta dos alunos. Eu aprendo com a experiência dos alunos, né? Então, o aluno vem com uma experiência totalmente diferente da minha e ele comenta sobre a experiência dele, eu aprendo, né? Ele faz pergunta, eu vou buscar a resposta. Então, a gente acaba aprendendo muito. Então, basicamente é isso também, né, que vem a ser um dos grandes benefícios de treinamento e me motiva a dar treinamento. E é óbvio também, né, tem a parte financeira também que a gente busca, tá sempre completando para fazer um churrasquinho com picanha no final de semana, comprar uma cerveja artesanal. Boa, isso aí eu sei que você conhece bastante, hein? Que inclusive eu vou até fazer um spoiler aqui, né? Eu sei que o Fábio Prado ele tem uma geladeirona enorme cheia de cerveja. Então, se um dia ele chamar você pra casa dele, já fala pra É. ele, ó, já deixa as minhas gelando aí que eu vou querer, porque lá tem. E falando da Verdade. pirâmide lá do William Glasser, é, essa é uma pirâmide que eu também uso nos meus treinamentos. Aí vocês descobriram aí da onde que eu tirei, né? Aham. Olha, foi Boa. plágio, hein? É. Boa. É, e aí, seguindo aqui com as histórias, tem algum caso aí que você vivenciou nessa parte de instrutor, né? Ou de DBA também, que você queria compartilhar com a gente? Alguma história, algum acontecido? Conta pra gente aí. Tem histórias engraçadas, eu não vou lembrar de muito. Eu gostei bastante de ouvir a entrevista do Milton Goya, que ele é Hum, um bom contador de histórias, né? Ele contou várias histórias engraçadas, achei muito bacana. E até fiquei pensando em algumas para contar, né? Depois que eu vi o dele. Tem uma como o DBA, né, onde eu trabalho hoje, deve fazer já uns 8 anos, mais ou menos, ou próximo disso, talvez um pouco mais, um pouco menos. Eu estava instalando o Oracle 10G e estava ensinando para outro cara que trabalhava comigo na época, não trabalha mais. Estava ensinando o processo de instalação do Oracle 10G. O cara estava aprendendo, né? É assim, assim, usando o DBCA, né? Usando o DBCA, chegou lá na parte final, nas últimas janelinhas do DBCA, tem aquela parte que ele pede para rodar um script com privilégios de root, para ele dar alguns privilégios lá para o usuário Oracle, né? Então, instalando no Linux, você tem que rodar aquilo com privilégio de root. E lá onde eu trabalho, nós da seção de banco de dados, que inclui os DBAs, né? Não temos apenas DBAs lá, a gente não tem privilégio de sysadmin nas máquinas, né? Então eu tenho que pedir para o sysadmin, que trabalha lá na seção de redes e servidores, para o cara rodar esse script para mim durante a instalação. E aí o que eu faço quando eu estou fazendo uma instalação? Eu copio e colo lá o caminho do script, mando um e-mail lá para a seção desses caras, subo lá na seção deles para rodar rápido, né? Para eu não ficar aguardando às vezes um tempão, eu mando um e-mail e já subo lá, opa, deixa eu ver quem está aí. Daí o cara que está lá, normalmente eu vou lá, roda para mim lá o script, por favor, vou lá do lado dele, ele roda. Nesse dia que eu subi com esse outro cara, que o nome dele também era Fábio, que estava aprendendo, a gente chegou lá, os caras acho que estavam almoçando, né? E aí só tava o chefe na sessão. E o chefe não manja muito ali da parte técnica, ele sabe muito do básico, né? Cuida mais da parte burocrática lá. E aí só tinha ele para executar, mas ele foi na boa vontade lá tentar ajudar a gente. Entramos lá no CPD, né, na área dos servidores, né, no data center lá. E aí ele chegou na máquina, assim, na torre lá da máquina servidora, abriu ela lá, se logou
Aí ele tinha, acho que anotado, ele tinha aberto o e-mail dele em outra máquina, não sei, acho que ele tinha anotado o diretório e o caminho do script, né, o nome do script. Não lembro muito bem os detalhes. Sei que na hora de executar, ele tentou entrar no diretório. Aí ele foi lá, digitou o nome do diretório, né, deu enter, aí deu erro, né. Aí ele foi lá, deu enter, deu setinha para cima, tal, deu enter de novo, deu erro, Hum, né. hum. Aí eu olhei assim, opa, falei o nome dele, fulano, tá faltando o CD, né? Tava faltando o comando, né? A CD na frente do nome do diretório, para ele entrar no diretório. Né? É. Aí ele, como não tem muita prática, muita habilidade, ele pegou, abriu, né, a portinha lá apertou o botãozinho lá para abrir o drive de CD-ROM. Aí ficou Ah, pedindo para mim o CD. Né? Aí eu e o outro Fábio começamos a dar risada na hora. Falou, não, a gente começou a dar risada. Desculpa, mas você esqueceu de digitar CD, o comando CD na frente do diretório. boa, não é o CD, né? A mídia, Não né? É é, o ele esperou a comando. mídia. Ele tava esperando a mídia. Ele achou que ia dar mídia para ele. Boa, muito bom. Aí a gente rachou o bico aquele dia. Muito bom. Foi bem Essas engraçado. histórias aí de TI são sensacionais. Essas aí são as coisas que a gente acaba nunca esquecendo, né? Aham. Boa. É, outra coisa que eu ia te perguntar também, ô Fábio, além dessas histórias, você também já deu palestra e também participou um pouco do GOB e ajudou bastante aí o início do DBA Brasil, né? Então conta Uhum. um pouquinho pra gente aí essa sua atuação na comunidade. Primeiro conta no GOB e depois no DBA Brasil. O GOB eu comecei a acompanhar desde a segunda edição deles, né, como visitante. Né? Eu ia assistir as palestras, eu não conhecia ninguém. Chegava lá, assistia as palestras que me interessavam, normalmente vinculadas à Tânia, né? Então eu sempre via alguma coisa vinculada à Tânia. Ia lá, levava o caderninho, anotava. Eu lembro que toda vez que eu ia, no começo, eu aprendia coisa nova e levava para os cursos. Né? Eu aprendia coisa nova, muitas das dicas que eu tenho no curso eu vi a primeira vez lá no GOB. Né? Então sempre nas primeiras edições lá tava o caderninho, vendo tudo, anotando. Né? Até que eu fui acompanhando. Aí começou ao longo do tempo, o pessoal foi me conhecendo através do blog, aí eu ia lá, sempre tinha alguém que me conhecia através do blog, parava para conversar, ficava conversando. Aí já não dava para prestar tanta atenção já mais nas palestras, né? Ficava sempre fazendo mais um pouco de networking. Né? E 2014 eu inscrevi minha primeira palestra para participar. Dei a primeira palestra em 2014 e foi aí que até que eu comentei. Eu virei Oracle Ace devido a uma cutucada né, uma conversa que eu tive lá com o Bruno Reis, né? O Bruno Reis conversando comigo, falou, Fábio, por que você não vira o Oracle Ace, né? Eu parei para pensar, falei, vou ser Oracle Ace. Né? Agora eu tô confundindo, eu não sei se foi em 2014 que eu fiz a palestra. Eu sei que em 2014 eu virei Oracle Ace. Talvez a palestra tenha sido em 2013. Tá? Aí em 2014 eu virei Oracle Ace junto com o Zabala. Eu e o Zabala viramos Oracle Ace no mesmo dia. Né? Ah, legal. Tá? E aí sempre acompanhando o GOB sempre foi referência para mim, né, em evento, com palestra. Normalmente eu não acompanho muitos eventos. Eu sou um cara muito focado, muito eu deveria ser mais generalista. Eu sou muito especialista, focado. Então eu não procuro ver muita coisa além daquilo que eu trabalho no meu dia a dia, né? Aquilo que me interessa. Eu prefiro Uhum. ir a fundo naquilo que me interessa do que ficar vendo um monte de coisa, né? Então estou sempre indo mais em eventos sobre Oracle e o Oracle era o único, o GOB era o único que existia lá na época, né? Então ia sempre no GOB e aí surgiu o DBA Brasil. O DBA Brasil surgiu numa conversa de bar que o pessoal organizou lá. Tava o Cotrim, Ronaldo, o Mário também estava lá, né? No primeiro, nesse primeiro encontro no bar. Eu ia falar uma pergunta besta aqui. Falou do Mario, eu falei, não, deixa Que quieto. Mário? É Olha eu, olha inevitável, eu, né? olha eu já me colocando em situação de risco aqui. Mas vai lá. Aí a galera fez lá o happy hour, né? Juntou Happy todo Hour. mundo.
E aí o Cotrim estava conversando, acho que com, não sei se o Fábio Teles também estava lá, mas ele estava conversando com o Cotrim, Ronaldo, mais um monte de cara lá. E eu estava meio de lado, porque tinha uns caras que tinham sido meus ex-alunos e uns caras que conheciam meu blog. Aí eles puxaram conversa comigo no começo, eu fiquei meio que separado ali conversando com eles. Então eu nem acompanhei a conversa do que eles estavam falando de iniciar um evento, né, que seria o DBA Brasil. Eu só sei que depois o Ronaldo, né, que foi um dos fundadores, me ligou perguntando se eu ia ajudar, se eu ajudava lá no evento. Eu falei, ajudo sim, topo. E aí eu comecei. Né? Então ajudei no primeiro evento de forma mais tímida no DBA Brasil 1, até porque eu não conhecia praticamente ninguém ali. Né? Aí depois fiz mais amizade ali com o Cotrim, né? Com o Ronaldo, o próprio Ronaldo. Aí depois eu conheci o Mário, acho que eu fiz mais amizade perto do 3. Né? O Mário, eu não lembro nem se ele estava no DBA Brasil 2. Né? Me perdoa, Mário, depois, se você estava, eu não lembro. Né? Mas o Mário estava, acho que, menos envolvido no DBA Brasil 2. Aí eu participei lá no DBA Brasil 2. Né? Aí no 3 eu já sei que o Mário se envolveu bastante. Né? Então aí a gente já fez mais amizade com o Mário. E no 4 eu resolvi parar de participar. Então, na verdade, eu tava. Eu tô querendo, eu tô selecionando melhor o que eu vou fazer. Então, eu pisei no acelerador por muito tempo, né? Já passei dos 40, e aí a gente começa a treinamento, trabalho, filha pequena, né? Um monte de coisa para você fazer. Eu falei, puta, não dá para fazer tudo. Se você dedicar muito, focar muito em uma coisa, falta em outro. E eu acho que eu já fiz muito na minha área profissional. Então, eu comecei a refletir isso a partir dos 40 anos. Eu falei, cara, eu acho que está na hora de eu começar então, agora a frear um pouco mais na área profissional e partir mais aqui um pouco mais para o lado família, ajudar minhas filhas. Eu estudo agora com minhas filhas. É, ver um pouco mais de tempo para mim, amigo, viagem. Então, assim, eu estou querendo frear um pouco mais. Curso mesmo eu estou selecionando, só estou pegando mesmo Tuning, então basicamente Tuning agora que eu tô focando. Então eu estou desacelerando, né? Estou andando em sincronia com a nosso andar físico, né? A partir dos 40 você começa a se decompor, né? Tá ficando muito poético, hein, ô Fábio? Boa. E puxando esse gancho aí, vamos contar um pouquinho aí da história aí, de como começou uma parceria nossa há um tempo atrás. Então, ó, se você tá até agora aguardando para ver essa história que a gente vai contar, é uma história bem legal, porque realmente é histórico isso, tá? É, Teve o DBA 2. DBA Brasil 2.0 deu uma palestra lá. Na época ninguém sabia quem era o Gilson Martins, mas conhecia bastante aí o Fábio Prado e toda essa galera da comunidade, né? E depois desse evento, começou a surgir uma ideia, né, de treinamento de Golden Gate, porque eu dei uma palestra de Golden Gate. Eu não lembro se antes, nos eventos anteriores, né, no DBA Brasil 1.0 e nos outros do GOB, tinha alguém falando de Golden Gate. Eu não me lembro disso, tá? Eu também até então não participava tanto da comunidade. E aí, depois que eu dei a primeira palestra, começaram a procurar treinamento e pedir indicação. E na época eu olhei e vi que não tinha treinamentos assim mais especializados em Golden Gate e em português aqui do Brasil, a não ser os da Oracle, né? E aí, numa desses eventos, né? Aliás, umas conversas após esse evento, o Fábio comentou que tinha uma galera procurando treinamento de Golden Gate. E a gente começou a conversar e aí ele falou: "Cara, você não quer montar um treinamento aí? E eu ajudo você na divulgação?" E por que que isso é importante? Porque eu sempre gostei assim de fazer workshop nas empresas que eu passei. Quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe. Sempre gostei dessa parte de compartilhar, mas eu nunca tinha pensado em fazer um treinamento como uma coisa séria mesmo. Pô, vou montar um treinamento para dar para uma galera, né? E aí o Fábio foi o cara que chegou e deu essa força, deu esse encorajamento de, ó, não, vamos lá, monta o material, faz aí do jeito que você acha que é bacana e eu ajudo a fazer a divulgação. E na época isso aí
foi bem legal, né? Porque aí eu fiquei motivado, comecei a montar o lab, né? Os exercícios, as VMs, o PowerPoint, todo o material. E aí a gente começou a dar treinamento. E as primeiras turmas foi bem legal, né? A gente fez, foi tudo tranquilo. E muitas pessoas já me perguntaram, então é isso que eu queria falar, aproveitando que o Fábio está aqui participando com a gente também do Golden Talks, que é, depois de alguns treinamentos, né, que a gente já tinha feito, e a gente estava apresentando todo o treinamento como Hora Master, né, a gente começou a ver que algumas coisas a gente não concordava e a gente pensava diferente, né? E eu quis seguir mais com essa parte de Golden Gate, tanto que eu tô até hoje nessa linha, né, de Golden Gate, né, um pouco de Oracle, mais focado em Golden Gate. E também o Fábio estava nessa pegada de não focar muito em treinamento, porque ele estava começando a se sentir um pouco sobrecarregado, que já tinha passado anos aí também ajudando, né, com os treinamentos, com a comunidade. E foi mais ou menos isso. E aí eu vou deixar o Fábio comentar aí, fica à vontade também Legal, para vou comentar acrescentar aí um sobre pouco. isso. Beleza. Eu conheço o Gilson, eu já não sei há quanto tempo. Ele teve treinamento comigo aí de Tanning, de banco, foi... Quantos anos faz, Gilson? Nossa, cara, eu fiz um treinamento de, acho que foi de SQL Tuning. Eu acho SQL que, Tanning? eu Ou acho que foi de foi. Database Tanning? Não lembro, cara. Eu não lembro qual Acho que dos. foi de Database Tanning, É, cara. é, É, tá, pode ter sido, eu não lembro agora não. eu acho. Mas foi bem assim, em meados de 2011 ou 2012, alguma coisa nessa linha, né? E a gente se conheceu nessa época, mas depois disso a gente acabou não tendo tanto contato até voltar nos eventos É. aí da comunidade. Ó, vou restaurar uma memória aqui antiga. Às vezes eu consigo restaurar. Se eu não me engano, nesse treinamento eu falo só sobre é, a parte lá de desfragmentação do Oracle, que é o. Caralho, agora faz tempo. Oh, meu Deus do céu. Que é o procedimento lá que você elimina linhas encadeadas e migradas. Né? Eu falo sobre esse Hum. conceito só no treinamento de database e tuning. Se eu não me engano, você fez algum comentário sobre isso lá no treinamento e sobre Tablespace, reorganização de Tablespaces também. Ah, E eu isso acho só que fala no treinamento de database e tuning. Tuning. Tá, É, acho que pode ter sido sim. deve ter Que sido lá. nessa época eu estava trabalhando numa empresa e a gente estava criando table spaces com tamanho de extents fixo, né? E Isso. distribuindo os objetos de acordo com o tamanho de objetos grandes, médios e pequenos. Eu não Eu lembrei do acho que pode termo, ter mas sido. o Ciccone lembrou aqui, ó, Change Change Rules. Eu queria lembrar roles. Change Rules e Tá. não vinha à mente agora. É, então, naquela época a gente se conheceu. Aí que você começou com um evento, falamos de curso. Quando a Hora Master foi criada, basicamente ela foi criada realmente para. Eu já estava pensando mesmo em fazer só a parte de Tuning, que é o que eu mais gosto, né? E pegar outros instrutores, né? A empresa pegar outros instrutores para focar em outros cursos. Né? Então eu comecei com o Rafael, que dá treinamento de backup. Né? Ele também dá treinamento lá de multitenant hoje. Ele está montando um de DataGuard. Né? E o Gilson apareceu, né, falando de Golden Gate. Falei, cara, legal, vamos vir nessa também. É para isso que a Hora Master inicialmente foi criada. Né? Para poder pegar outros instrutores que sejam especialistas, né, em cada um em tua área, uma determinada área. Só que como eu havia comentado aqui no início também, né, apesar de eu não administrar a empresa, né, tenho quem faça isso para mim. Né, tem minha mãe lá, que ela é sócia. Tem hoje um menino aí também que foi estagiário. Quando eu fui chefe já lá no tribunal onde eu trabalho, uma época, eu deixei de ser chefe por causa dos treinamentos. Tinha uma época que eu estava super sobrecarregado como chefe e como instrutor. E eu falei, uma coisa eu tenho que deixar de fazer. O que eu gostava mais de fazer era dar treinamento. Eu falei, não quero mais ser chefe. Né? Aí deixei de ser chefe. E nessa época eu tive um estagiário. Esse estagiário, quando ele saiu de lá, eu falei, opa, vem para a Hora Master, ele ajuda a gente lá nas tarefas administrativas. Só que não tem só a parte administrativa. Então, quando o Gilson veio também, eu tenho que ficar fazendo muito a parte de divulgação, né, parte técnica, dar um apoio técnico, né, você ficar fazendo uma supervisão técnica, né, eu diria ali também. Então, eu já estava nessa pegada de eu querer desacelerar. Aí quando o Gilson no final do ano queria acelerar,
eu falei, não, opa, não vai dar certo, né? Havia um conflito de interesses, né? O Gilson queria acelerar, eu queria desacelerar. E aí a gente viu que não dava, né? E aí foi de modo normal, né? Cada um seguiu pro teu lado, né? Então, cada um tá na tua área, eu acho que tá sendo bom pros dois. É isso aí. É isso aí. Então, resumindo a história, galera, essa é uma história que eu queria comentar mais para vocês saberem, né? Que a Golden Gate BR ela teve ali uma premissa, digamos, que foi considerável, eu diria, né? Porque o Fábio Prado, eu sempre comentei com muitas pessoas, ele foi o cara que acabou ajudando, né? Ou dando aquele apoio inicial para eu começar a montar o primeiro treinamento de Golden Gate, né? E a partir daí, né, eu fui seguindo, né, como eu tô até hoje, mas talvez se não fosse isso, em algum momento ia acontecer, mas naquele momento, naquele ano, né, foi importante essa iniciativa para que os treinamentos tomassem forma e se materializasse aí como tem acontecido até hoje. Beleza? E Legal. eu tô vendo que o pessoal tá comentando aqui. Deixa eu ver. O tempo passa muito rápido. Tô olhando aqui quando fiz o treinamento do Fábio 2011. Caraca, É, 2011. o Boa. Bruno, eu preciso ver a cara dele, que eu não lembro quem é, cara. A fotinho tá muito pequena. Pelo nome Tá. eu não lembro quem é. Eu não sei se é o Bruno que trabalhou na Bovespa. Se for, E aí, só Brunão, você confirma. trabalhou na Bovespa? Conta aí pra gente. O Léo tá falando aqui, ó. Aonde o Fábio Prado estará daqui a 10 anos? Eu acho que eu continuarei onde estou. Por quê? Né? Como eu falei, né, eu viso desacelerar. Né? Para ter mais qualidade de vida. Hoje eu tô tentando curtir a vida agora com a minha família, marcar férias, marcar viagem, coisas que eu não fazia antes de entrar no tribunal em que eu trabalho antes, porque eu não tirava férias. Todo ano eu trocava de emprego, eu não tinha férias. Eu tirei férias uma vez na minha vida antes de entrar no trabalho que eu tô hoje, nesse tribunal que eu tô hoje. Porque toda hora eu trocava de emprego. Então eu trabalhei num ritmo louco por muito tempo. Então eu estava feliz. Era aquilo que eu tinha que viver naquele momento. Né? Quando eu entrei aqui, depois eu comecei a ver as coisas por outro lado. Principalmente depois que eu casei e tive minhas filhas. Eu falei, porra, agora tá na hora de eu pensar em curtir mais a vida. Eu tenho uma vida um pouco mais estável agora. Né? Eu tenho que usufruir. Senão eu vou ficar trabalhando a vida inteira. Vou botar dinheiro numa conta do banco e depois eu só vou gastar lá no futuro com doença. Né? Então agora eu tô querendo curtir a vida, para eu pra aproveitar mais a vida, né? Viajar mais com minhas filhas. Esse final de semana eu vou viajar. Tá? Então eu tô querendo viajar mais, ficar um pouco mais tranquilo, mas, né, eu continuo me atualizando em Tani, em tudo que eu puder ler de Tani, eu pego, leio e atualizo sempre os cursos, né? Não quero abandonar o barco. Né? É gostoso para mim ainda, então eu tô com uma perninha ainda nesse barco. Eu vou Uhum. continuar daqui 10 anos, eu acho que fazendo isso. Pelo menos é o que eu acho hoje, né? Estando no tribunal onde eu trabalho, que lá o meu emprego também tem um salário hoje muito bom, né? Não vale a pena eu sair de lá para procurar um trabalho como DBA em outro lugar. Né? Eu tenho um salário até que eu diria até um pouquinho acima da média de um DBA sênior. Eu não vou sair de lá que eu tenho estabilidade para procurar DBA sênior em outro lugar que eu não sei se eu vou estar por muito tempo. E aí, quando vem a crise, você perde o emprego, cai seu salário pela metade. Então é muito arriscado. Então eu acho que eu vou estar lá e com essa perninha aí dando treinamento de tanning. Eu peguei treinamento para dar ano que vem na Unicamp. Eu vou dar treinamento de SQL Uhum. Tanning na Unicamp. Peguei duas turmas lá. Então vou estar dando uns cursinhos aqui e ali, né? Para me distrair, para ver uma coisa diferente. Boa. Pra se manter aí ativo sempre, né? Sim, sim. É. Tem uma pergunta aqui da Érica, legal, ó, da Érica Nagamine, tá? Fábio, como você faz para se organizar? Puta, eu não sei se eu tenho uma fórmula. Eu sou um cara organizado por natureza. Então, assim, na verdade, eu não. Até comentei quase agora na hora de começar aqui o Golden Talks, né? Eu preciso fechar todas. Se eu não consigo trabalhar com 50 janelas abertas. Tá? Eu não sei se é uma deficiência minha ou é a organização. Né? Eu preciso trabalhar, eu sou focado, eu preciso trabalhar com duas, três janelinhas abertas. Terminei essa tarefa, eu vou lá e abro as outras. Então, assim, eu faço uma coisa de cada vez. Então, assim, é assim que eu me organizo.
Opa, agora eu vou fazer isso. Terminei, estudei para essa certificação. Peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Ah, agora eu vou ler um livro, né? Ah, vou ler um livro no. Eu tô lendo um livro, ele não tá aqui, que eu achei ali no. Aqui perto, numa livraria aqui, sobre. É um livro de Star Wars, Guerra nas Estrelas, uma historinha lá de Guerra nas Estrelas, cara. Tem 400 páginas. Comecei a ler ele semana passada. Eu vou fazendo. Agora, peraí, terminei de ver isso daqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Então, ou às vezes um pouco antes. Então, assim, eu não sou organizado a ponto de me fazer planejamento a longo prazo, mas eu procuro fazer uma coisa de cada vez. Normalmente eu sou muito focado nisso. Não sei se eu respondi a pergunta da forma que ela queria. Acho que sim, respondeu, viu? Qualquer coisa, Eriquinha, comenta aí pra gente, tá? O Bruno Costa, ele respondeu aqui que ele não é o Bruno que trabalhou na Ibovespa. Ah, tá, Ah, legal. a Erika Eu falou não que lembro agora sim, quem é esse Bruno. beleza. A Eriquinha falou que sim, respondeu. Ah, o pessoal tá falando de uma coisa aqui que eu não sei muito bem o que que é, mas eu moro em São Paulo, mas não na capital, mas não sei o que que é. Festa da Queropita? Isso, Aquiropita. Ó, já ia falar errado, ainda bem que você falou mais Ah. rápido que eu. O André, deixa eu falar a história do André primeiro, né? O Tá, André já conta foi aí. aluno dos dois treinamentos meu de Tani, de SQL Tani e Database Tani. O Tá. André, ele sempre no final dos cursos eu aplicava uma provinha que era uma espécie de simulado para certificação, com 10 perguntas para responder em 15 minutos. Eu cronometrava. Né? Hum, É, nas duas provinhas, se eu não me engano, me corrija, André, se eu estiver mentindo, o André, eu lembro que o André tirou a maior nota. Eu só não hum. tenho certeza absoluta se ele tirou 10 nas duas. Ele praticamente gabaritou as duas e foi o único aluno que fez isso. Então, André é fera aí também. Manja muito. Aí o André, eu fui na festa da Quiropita, essa festa fica ali no na Bela Vista. É tipo uma festa junina, né, que é organizado ali pela igreja, pela associação ali do bairro. Né, fica na rua da igreja da Quiropita e tem um monte de barraca lá na rua, fica cheio de gente, é bem bacana. É mais bacana não na rua, dentro da igreja, só que na igreja você tem que comprar ingresso com muita antecedência para reservar uma mesa. Eu consegui fazer isso uma vez, é mais legal lá dentro. Aí eu encontrei o André lá, já estava andando por lá, tava o André e mais uma outra amiga do André que trabalhava com ele, que também foi minha aluna. Eu não lembro o nome dela. Beleza. Show. Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó, Fábio, enquanto você tá falando também, ó, comentando um monte de coisa aqui provavelmente dessa festa, né? No Bexiga, 13 de maio, Aí no comida Bexiga, italiana. falei Bela Vista, É isso Bexiga, é do aí. lado ali. É isso aí. Ah, o pessoal aqui tá falando bastante de comida. E o Milton apareceu aqui, então quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro nosso Milton Goya, que fez uma live também Valeu, sensacional com a Milton. gente recentemente, viu, Milton? Um abraço para você. E ele comentou do André Santos e também um abraço pro André, que ele é também meu colega de trabalho, né, André? Ó, e ele também comentou assim, ó, tive um pouco de sorte nos simulados, Fábio. Você comentou que Duvido. ele, acho que foi o que tirou a melhor nota umas duas vezes, não foi isso? Nas duas turmas ele tirou a maior nota Ó, e acho que ele acertou 10, né? Nas duas, ó, acertou todas as perguntas. beleza. Não, o André é um excelente profissional, viu? Ah, Muito bom mesmo. Beleza. Bom, agora, Fábio, vamos fazer. Já que a gente está falando de comida, né? aham. Vou te perguntar o que que você gosta de beber. Cara, Conta eu pra gente. gosto. O que eu gosto de beber normalmente é cerveja. Tá? Então, minha esposa gosta de vinho. Às vezes a gente pede alguma comida, inclusive eu até pedi aqui no. Atrasou a comida, era para eu ter jantado aqui antes. E normalmente ela pega a tacinha de vinho dela, ela fica tentando me convencer a tomar vinho, mas eu não curto muito vinho. Às vezes eu dou uma bicadinha no copo dela, eu gosto de cerveja, né? Principalmente artesanal. Né? O resto, assim, bebo qualquer coisa, assim, mas o que eu gosto mesmo é cerveja. Legal, legal, beleza. E qual tipo de música que você gosta? Conta pra Então, hoje gente. eu diria que eu sou bem eclético, né? Eu gosto de muita coisa. Não, muita coisa não, né? Gosto de algumas coisas. Né? Mas eu morava na periferia lá de São Paulo, né? E lá a gente, naquela época, o pessoal escutava Flash House. Não sei se alguém conhece aí, né? Quem conhece, por favor, fale. Aí eu ia pra Toco, que ficava lá na Vila Matilde, né? Adorava Toco, todo domingo eu tava lá, nas matinês, eu era moleque ainda.
né? E era Flash House, música eletrônica, é o precursor das músicas eletrônicas que tem hoje, né? Depois veio outros ritmos que depois de música eletrônica que eu já não vou saber mais, não acompanhei mais. Na minha Ó, o Cressoni tá falando aqui que você tá revelando a idade, hein? o Cressone da Zona Leste, ele também deve ter ido na Toco. Boa. E aí eu depois da minha adolescência para subindo, né, eu comecei a escutar rock e reggae, né? Gosto muito de reggae, né? Bob Marley, Peter Tosh, muitos reggae raiz jamaicanos, né? Que eu tinha um amigo que o pai dele era roqueiro nato e ele tinha dezenas, acho que centenas talvez de vinil de rock e de reggae. E eu particularmente comecei a escutar primeiro o Bob Marley. Eu falei, Hum. gostei de Bob Marley. E aí, por gostar de Bob Marley, eu comecei a escutar tudo quanto é vinil dele, de reggae. Então eu conheci muita coisa de reggae lá por influência do vinil, que era do pai desse meu amigo. Então, hoje eu gosto de Ah, MPB boa. também, mas rock nacional, rock em geral. Boa. Ó, o Diego aqui comentou que, ó, o Fábio era lagartixa. Tinha uma música que o pessoal falava, lagartixa, lagartixa, lagartixa na parede. Acho que é isso que ele tá É isso falando, aí. né? Boa. É, o Diegão também é fãzaço dessas músicas, né, não, Diego? O Diego é novinho, cara. O Diego não é dessa época. Não, tô zoando mesmo, que ele é metaleiro, né? Ele fala, não, eu É, gosto de música que ninguém conhece. Só aqueles metal bem doidão, né, ô não. Diego? De metal já. Eu escuto alguma coisinha, mas não é muito meu. Boa. É, e outra coisa, né? Essa aí tá muito fácil agora, né? Você já falou que você mora na Zona Leste, que você já morou perto de Itaquera. Bom, conta aí pra gente, Fábio, qual que é o seu time do coração? Tem que ser, né? Por questões até de sobrevivência, né? Corinthians. Boa. Você tá no miolo ali, só tem É, corintiano. Você não tem como não ser outra coisa, né? boa. Mas Por eu não questões torço. de sobrevivência foi boa. Boa justificativa, aprovada. Eu não torço. Eu só sei que o goleiro do time é o Cássio. Eu não sei o nome de mais ninguém do Corinthians. Não assisto nada, cara. Meu padrasto é corintiano roxo. Hum, Eu boa, assistia ele, eu ouvia ele em casa lá gritando com a televisão, xingando todo mundo, mas eu não me interessava. boa. Ô, Eriquinha, ó, tô com você, viu? Também tô no lado da resistência. Também sou tricolor. Em falar nisso, tá faltando os São Paulinos aqui no Golden Talks, hein? Tava vindo bastante, mas aí não sei o que aconteceu. Agora tá vindo só corintiano, palmeirense, tá difícil. Beleza. Bom, deixa eu ver. Ó, a grande maioria somos todos tricolor. O Cressoni tá mandando aqui. Ó, o Acácio, black metal na veia. Aí sim, hein? O Acácio também gosta aí de um rock and roll bem pesadão. Né? É, eu até escuto, eu gosto do mais leve. Boa. E aquela perguntinha que é uma das mais importantes aí de todas as nossas entrevistas. Fábio, o que que é sucesso pro Fábio Prado? Conta pra gente. Acho que sucesso, a resposta para isso depende muito da época em que você está vivendo, né? Se me perguntassem isso há 15 anos atrás, eu ainda era solteiro e estava muito focado na minha carreira, eu diria que sucesso é o sucesso profissional, né? Alcançar um bom emprego, alcançar uma boa posição dentro de uma empresa, ter um bom status profissional, né? Estar me qualificando, estudando para alcançar tudo isso. Então, eu diria que sucesso era isso, né? Hoje, para mim, sucesso já não é apenas isso, né? Isso é apenas uma parte da nossa vida. Acho que tem momentos da nossa vida que a gente se dedica mais a uma parte da nossa vida, né? A um dos lados da nossa vida. Então, hoje, para mim, sucesso é você manter o equilíbrio, né? Estar no caminho do meio entre vida profissional, vida pessoal, vida social, né? O que mais? Vida religiosa, apesar de eu não ser tão religioso assim, né? Eu tenho espiritualidade. Eu não sou religioso, mas eu tenho espiritualidade, né? Eu acredito num ser superior, não importa que nome ele tenha, né? Então, acho que basicamente você está ali em equilíbrio com tudo isso. Boa, boa, muito bom. Então, estar em equilíbrio é uma das coisas mais importantes aí para E é estar em difícil sucesso. alcançar.
concordo com você, bem difícil mesmo. Uhum. E tem uma perguntinha aqui, ô Fábio, da Érica, que realmente ela perguntou, até peço desculpas aí, viu, Érica? Passou batida essa pergunta e eu vou fazer ela aqui agora. Ela tá querendo saber se você se sente. Calma aí. Aham. Se você se sente realizado. Sim, sim. Sinto. Teve um ponto, uma fase da minha vida, que foi quando eu entrei no tribunal em que eu trabalho hoje, eu me senti não realizado, né? Por quê? Como que eu comentei, eu estava numa pegada louca, né, de estar na área privada, sempre com muitos projetos, muito desafio. E quando eu entrei lá, o ritmo é muito mais tranquilo na área pública. Por mais que falem que, não sei o quê, comparado à área pública, à área privada, a área pública é muito mais tranquila. E quando eu entrei lá, realmente era. Hoje, cresceu, tá? Cresceu muito, né? Naquela época, a gente tinha banco de dados lá com dezenas, né? Não chegava a centena. Nenhum banco de dados tinha centena de gigabytes. Hoje, juntando as nossas bases de produção, já dá quase uns 2 tera. Né? Então, já é alguma coisinha relevante. Já não é uma empresa pequena, já não é um banco pequeno, né? Já não é um lugar pequeno. Né? É um lugar que eu diria médio para começando a crescer. Então, hoje a gente tem já bastante desafios lá. Então, já começa a ter bastante desafios. Eu sinto falta é quando não tem desafios. Então, se eu não tiver desafio, não tiver algo para pensar, para uma coisa, fazer alguma coisa diferente, eu não gosto daquele serviço monótono, daquele trabalho monótono, que você está sempre apertando o botãozinho. Eu achava, quando eu era desenvolvedor, eu achava que o trabalho de DBA era um trabalho de ficar apertando o botãozinho. Eu não sabia que era ser DBA. Eu achava que era ficar rodando script, coisa operacional, né? E por isso que eu nem pensava, nem considerava trabalhar numa área como administrador de banco de dados. Eu era totalmente leigo no assunto. Né? E hoje, graças a Deus, a gente está tendo desenvolvimento lá de inúmeras aplicações lá. E aí sempre surge alguns problemas, alguns desafios lá, que sim, quando eu tenho desafios e problemas, eu me sinto realizado. Então hoje diria que sim. Boa, muito bom, muito bom. Então, Eriquinha, respondido aí a pergunta, o cara tá realizado. É. Boa. Bom, pessoal, a gente já tá aí chegando no fim aí da nossa entrevista. Essa entrevista aí que foi muito legal, muito histórica. A gente contou bastante coisa aqui. E eu queria deixar aí um espaço para o Fábio comentar alguma coisa pra gente antes da gente encerrar aqui o nosso Golden Talks de hoje. Olha, nem sei o que acrescentar. Se eu tenho que falar, é só a despedida mesmo. Posso ler alguns comentários aqui, ó. Vou ler Vai alguma lá. coisa aqui. É... Ó, Leonardo Ciccone, Contramão, Toco, Overnight. O cara devia conhecer também. Né? Esses eram os lugares mesmo. Overnight, Toco eu já fui. A Contramão eu nunca fui, mas conheço também de nome. Né? Dançar passos coreografados. Sim, eu dançava passos coreografados. É mesmo? Adorava. Eu adorava. Pega um vídeo de flashback aí no YouTube, você vê os passinhos lá coreografados, eu adorava aquilo. Boa, Show de boa. bola. Tinha bailinhos na escola. Então a escola também que eu estudava, normalmente as escolas do bairro faziam esses bailinhos também. Né? Que era a mesma coisa que tocava na toco, eu tocava nos bailinhos da escola. Pelo menos lá da região onde eu morava era assim. Ó, tem uma coisa que a Erika acabou de comentar aqui, muito engraçada e realmente. Ela falou que ela lembrou do Golden Talks do Almeida, do Rodrigo Almeida. Se você não sabe por que que a gente está falando isso, volta lá no vídeo do Rodrigo Almeida, assiste, porque eu vou te falar. Esse vídeo do Rodrigo Almeida foi uma das edições mais engraçadas que nós já fizemos do Golden Talks. Esse aí eu assisti umas 10 vezes e eu ri nas 10 vezes. Vale a pena ver e vocês vão entender por que que a Erika tá falando que ela lembrou do vídeo do Rodrigo Almeida. Eu Beleza? assisti só o começo, agora eu vou ter que botar ele Ah, como então. prioridade aqui, cara. Assiste, porque esse é sério, esse foi uma das edições aí mais engraçadas que nós fizemos e o final dele é sensacional, mas não vale só assistir o final, viu? Porque faz uma referência no meio do vídeo ali, então assiste todo que vocês Legal, vão entender. legal, legal. Boa. Pessoal, eu não tenho nada para acrescentar mais não, nem para falar, nem para acrescentar. Posso deixar dicas aqui, não sei se tem pessoal que está iniciando aí, eu não sei se o público normalmente é somente DBAs, mas gente
está começando também, né? Algumas dicas que normalmente às vezes eu falo para alunos que me procuram, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né? Uma coisa que eu comentei aqui, aproveitar a oportunidade, né? Às vezes não deixa passar. Eu Uhum. comento aí do meu amigo que me indicou o programa Perfil 2000 lá, que me garantiu o meu primeiro emprego de analista trainee lá na Brás Figueiredo. Ele que comentou comigo da faculdade falou: Fabio, tá tendo um programa Perfil 2000 que dá emprego. Ele comentou comigo: vamos fazer inscrição? Cara, ele falou para mim, acho que em menos de 2 semanas eu já tinha feito a inscrição. Ele deixou. Quando ele foi fazer, tinha acabado. As inscrições não podia mais fazer. Acabou o programa, encerrou. Né? E aí, eu consegui esse emprego e ele ficou um bom tempo, acredito eu, que fora da área de TI ainda. Né? Um tempo muito maior do que eu. Então, assim, ele me indicou o negócio e não correu atrás da oportunidade. Hoje ele tem um bom emprego, talvez até melhor do que eu. Né? Faz tempo que eu não tenho contato com ele. Eu sei que ele estava viajando para exterior, tudo mais. Ele conseguiu um bom emprego depois. Mas ali, naquele momento, apareceu uma oportunidade, né? Ele demorou um pouco para ir e acabou não demorando mais para entrar na área. Né? Tenha foco. Né, também eu falo pro pessoal, às vezes, puta, tanta coisa pra gente estudar, você fica meio sem saber o que fazer. Cara, pega, mira numa coisa e vai fundo naquilo lá pra você conseguir, senão você fica boiando em tudo, você não vai conseguir nada, né? É que nem o pessoal às vezes comenta a questão de DBA, você tem o DBA, pedem numa vaga de DBA que você seja especialista em Oracle, SQL Server, DB2, MySQL e Postgres. Porra, você não vai ser especialista em todos eles. Você vai ser especialista em no máximo um ali e os outros você conhece. Você se vira muito bem e conhece aqueles. Você é especialista em um. É impossível você ser especialista em tudo, né? Então você tem que ter foco ali para você aprender mais ou aproveitar a oportunidade. Eu conheço, até tenho, vou usar até um exemplo de outro colega de trabalho. Tem um colega de trabalho que o cara já tem doutorado, ou ele entrou agora no doutorado. Né? Ele, ele tem um cargo eu tenho um cargo de analista e ele tem um cargo de técnico. O salário é quase metade o de técnico. Ele está lá há muito mais tempo que eu. E o cara, ele vira e mexe, tenta um concursinho aqui, um concursinho ali, mas ele está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, está fazendo um monte de coisa. E ele não consegue passar em outros concursos. Ele é um cara que não conseguiu focar. Né? Às vezes, quando você foca ali, você consegue. Quando eu estudava para concurso público, eu focava, ficava naquilo, estudando todo dia, final de semana. Uma hora vai. Às vezes não é no tempo que a gente quer. A gente quer, às vezes, a coisa muito rápido, né? Às vezes, eu também sou assim, às vezes eu quero um negócio muito rápido. E normalmente demora mais do que a gente gostaria. Boa. Acho que basicamente estuda, né? Estude bastante. Estuda que. E dê o seu melhor também, né? Até ouvir de forma diferente. O Guilherme Brito, assisti a entrevista dele aí falando coisa parecida, que ele procura estar sempre lá. Não lembro as palavras que ele usou, mas você tem que dar o seu melhor. Você está num projeto, você está fazendo alguma coisa, procura dar o seu melhor. Procura fazer o melhor que você pode. Tem alguém vendo, sempre tem alguém vendo. Eu já consegui trocar de emprego, né, na época que eu era mercenário, hoje eu não sou mais, por causa de um trabalho que eu tinha feito antes. Então, passou numa empresa, você fez um trabalho legal, pô, aí você trocou de empresa. Daqui 3 anos vem uma pessoa, entra em contato com você, Fabio, tô precisando de um cara aqui que trabalha com .NET e Oracle, tal, não sei o quê, você tá afim? Claro que eu tô. O cara te ligou porque ele gostou do teu trabalho, ele gostou do que você fez ali naquela época. Então, não tenta fazer as coisas nas coxas, gambiarra, né? Procura fazer o melhor que você vai ser reconhecido. Eu tenho até a fama, eu lembro que quando eu fui desenvolvedor, tinha um analista que deu um feedback lá pra gente. Né? Tinha um cara lá que na minha equipe, ele era o oposto de mim. Ele fazia as coisas super rápido. Na época era programação com ML. Você tem use case aqui para desenvolver uma determinada telinha aqui. Você tem que. O carinha fazia em 6 horas. O Fábio fazia em 12. Né? Tá, mas e aí? O Fábio
Depois não tinha nenhuma correção para ser feito ia para testes, né? Tinha estagiários que faziam todo o teste do sistema, não tinha nada para corrigir depois na telinha do Fábio. E na tela daquele cara tinha meia dúzia de correções, né? E aí tinha o tempo para gastar depois para corrigir, né? Então eu procurava visar a qualidade e não a quantidade, né? Então, assim, algumas dicas que a gente procura. Certificação me ajudou pra caramba. Tem gente que fala, não sou contra, não diz que a certificação não diz nada, não me ajuda em nada. Cara, para mim abriu várias portas. Eu tive pelo menos 2 empregos que eu lembro que eu consegui por causa da certificação. Pode não significar nada, pode dizer que o Fábio. Pode não significar que o Fábio conheça mais do que o Gilson? Pode significar. Porém, se o Fábio tiver certificação e o Gilson não, o RH vai contratar o Fábio. Então, por que eu não vou buscar a certificação, sendo que eu consigo ter chave para abrir mais portas, né? Se eu posso abrir mais portas, eu vou buscar isso sim. Isso aí, boa, Fechou. Fábio. Boa. Tem só mais uma pergunta aqui da Érica. Ela tá falando o seguinte: pergunta pro Fábio se ele vai um dia voltar pro DBA Brasil. Érica, eu nunca diga nunca, pois nunca é nunca para sempre. Então não vou dizer nunca, porque eu não sei. Hoje, ano que vem, eu acho que não. Daqui 2 anos, não sei. Aí depende. Depende de eu querer e depende do Cotrim, do Mário e dos caras lá quererem me aceitar de volta, né? Então hoje eu falo que tranquilamente, esse ano eu não voltaria, ano que vem eu não voltaria. Mas eu não sei em 2022. 2020. Ano que vem, como eu falei, eu peguei aula lá na Unicamp, eu também quero estar mais tranquilo, né? Mas aí, 2022, eu não sei se eu vou ter aula na Unicamp, eu não sei se eu vou continuar trabalhando lá, não sei se eu vou gostar de dar aula lá, né? Aí, de repente, eu não tenho mais nada para dar aula, tô sossegado de aula, então, sei lá, encher o saco de dar aula esse ano, quero tirar umas férias de novo, não sei, não sei. Hoje, eu diria que hoje e ano que vem, não, 2022 para frente eu já não posso responder. Beleza, beleza. Fábio, obrigado aí por ter aceitado o convite e participar aqui do Golden Talks. Eu vou finalizar aqui, galera. Quero agradecer a todos vocês aí que também que participaram da nossa entrevista, que comentaram bastante, que fizeram bastante perguntas aqui. Obrigado mais uma vez e eu vou finalizar o nosso vídeo como eu sempre faço aqui. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita aí para se inscrever agora, porque se você deixar para depois você vai esquecer. Se você não ativou o sininho, ativa. Se não deixou o seu like, também deixa o seu like aí, mas deixa agora, porque senão você não vai deixar depois, vai esquecer também, beleza? E galera, o mais importante de tudo é, replique e conheça com o mundo. Eita! Eu nem bebi hoje, já tô falando tudo É que eu tô enrolado. bebendo. Ah, então você passou pra mim a parte de ficar embriagado. Galera, e não se esqueça que o mais importante. Nossa, que travado agora. Ô, Jonathan, para de ir aí. O pessoal tá rindo aqui tudo. 0 dias sem incidentes, é. Agora ferrou. Ó, até falei um palavrão, desculpa. Eu falei vários, pessoal. Peço desculpa também, mas eu quando me empolgo e tô no meio informal, eu acabo falando. Beleza, sempre no final. Pois é, sempre no final. Essas coisas de decorar, aí eu vou tentar improvisar, falar, ó, hoje eu vou improvisar que vai ficar da hora. Vou fechar com chave de ouro. Aí eu começo a improvisar e esqueço que eu tenho que falar depois. Sempre acontece, mas agora vai, galera. Então vamos lá, não se esqueça. Eita, não se esqueça de... Já esqueci. Vamos lá. 3, 2, 1. Replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Valeu, Fica pessoal. ligado aí Obrigado aí. para vocês verem quem vai ser o próximo entrevistado e vejo vocês na semana que vem, beleza? Valeu, um abraço a Obrigado, todos. pessoal. Até Abraço. mais. Valeu, Gilson.